Provérbios capítulo 15, versículo 4. Um texto muito conhecido de alguns de nós. A palavra de Deus lá diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Minhas irmãs, eu vou dar uma palavra hoje para vocês, agora à noite, que muito possivelmente eu não vou continuar amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu quero, nas outras, amanhã e domingo, abrir uma sequência de textos bíblicos com vocês, que trata especificamente do papel de vocês, do que Deus aguarda de uma mulher, seja ela casada, solteira, esteja ela na condição de filha ou não. Então, muito possivelmente, amanhã de manhã nós vamos entrar numa outra sequência de textos. Mas eu tenho no meu coração partilhar com vocês uma porção das Escrituras a respeito de um problema que toca todos nós. Toca, às vezes, de um jeito especial, e a Bíblia faz uma exortação a isso, toca de um jeito especial as mulheres. Mas esta é uma luta que tanto homem quanto mulher tem. A minha ênfase não vai ser na língua, mas nós vamos passar pela língua. A minha ênfase vai ser no relacionamento nosso com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender uma coisa: Deus Pai habita os céus dos céus. O Senhor Todo-Poderoso, o Jeová, aquele grande eu sou, Ele habita nos céus. Jesus, quando Ele morreu, e Ele passa aqueles 40 dias aqui, entre os seus, falando aos seus a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus, o texto de Marcos diz que Ele foi recebido à destra de Deus, e Ele se assentou à destra do Pai. Então o Pai habita os céus, o Senhor habita os céus, e Jesus habita assentado à direita dele. Por algum motivo, os estudiosos nos dizem que o assentar significa uma obra consumada. Quando você se assenta, é um sinal de que você completou aquilo que era para fazer. Você limpa a sua casa, você termina o seu trabalho, você chega no final do dia e se assenta em casa, porque você completou aquilo que era para ser feito. O Senhor Jesus completou tudo aquilo que nós tínhamos necessidade. No livro de Atos, capítulo 7, quando Estevão vai ser apedrejado, ele levanta os olhos e ele vê a glória de Deus. E vê o Senhor Jesus de pé, ao lado do Senhor. Por algum motivo, o Senhor estava assentado e agora Ele está de pé. Talvez para receber Estevão. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou ser recebido pelo próprio Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. É uma coisa maravilhosa. Porém, o Deus que faz habitação em nós é o Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus que veio sobre os nossos corações e nos selou. Ele não pode ser removido, porque um selo, a Bíblia usa símbolos, e através desses símbolos a Bíblia explica princípios. Quando um rei selava uma carta, aquela carta estava selada. Era daquele rei. Aquele selo não era removido. O Espírito Santo de Deus, ele não pode ser removido dos nossos corações. Porém, esse Espírito Santo que habita em nós, ele pode ser entristecido ou ele pode ser
apagado. Ele nunca é tirado. Porque ele é o penhor da nossa herança, como nos ensina o texto bíblico. Então ele é a garantia de que nós subiremos ao céu na volta do Senhor. Então todos aqueles que nasceram de novo, que têm uma experiência de convicção com o pecado, eu sou pecador, e não há salvação para mim fora da pessoa de Jesus. Ele é o mediador entre eu e Deus. Todos aqueles que foram tomados por essa convicção nascem de novo, e o Espírito Santo vem fazer habitação sobre nós. E este Espírito, então, é o Espírito com o qual nós precisamos agora nos relacionar. Esse Espírito, ele representa o Filho. Então, Jesus habita dentro de nós, na pessoa do Espírito. O Pai habita dentro de nós, na pessoa do Espírito. Porém, é com o Espírito que nós vamos nos relacionar. E eu gostaria, já eu vou fazer isso, de abrir um texto bíblico que nos ajuda a compreender a nossa relação com o Espírito Santo de Deus. Então, a nossa eficácia ao conversar com o Filho está diretamente ligado à maneira pela qual o Espírito Santo está dentro de mim. A minha eficácia ao conversar com um marido está diretamente relacionada à maneira pela qual o Espírito Santo de Deus está fazendo habitação dentro de você. Ele habita em você se você nasceu de novo. Porém, ele está de que forma em você? Ele está cheio em você? Ele está transbordante dentro de você? Ele está entristecido dentro de você? Ele está apagado dentro de você? Dependendo da maneira pela qual nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, temos uma obra mais efetiva ou não. Porque o Senhor Jesus prometeu que Ele precisaria ir e que quando o Espírito viesse, obras maiores seriam feitas. O Espírito anseia por produzir sinais, prodígios, maravilhas, transformações através de nós nas pessoas que nos cercam. O Espírito anseia que nós sejamos mudados, mas que não apenas nós sejamos mudados, nós estejamos tão cheios dEle, tão cheios da presença dEle, do poder dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle, do companheirismo dEle, que quem a gente toca, os nossos, são tocados por esse poder, por essa graça, por essa misericórdia, por esse companheirismo. É o Deus que se faz presente dentro de nós. E com esse Deus nós temos que ter uma relação. Eu não abro ainda porque não é o texto que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou apenas citá-lo. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 11, ele entra numa sequência falando a respeito de oração. E ele vai trabalhando várias parábolas a respeito de oração. Até que ele vai terminar o capítulo e ele vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate é aberto, e todo aquele que busca encontra. Pois qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, vai dar em lugar de um peixe um escorpião? Ou se lhe pedir um ovo, vai dar em lugar de um ovo uma serpente? E aí preste atenção, ele está falando sobre pedir, buscar e bater. Pedir, buscar e bater. E nós fomos ensinados em partes
equivocadamente que se pedirmos, buscarmos e batermos, Ele vai fazer. E Ele não faz porque pedimos, buscamos ou batemos, porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade dele é melhor que a nossa. Porém, Jesus termina dizendo assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a todo aquele que lhe pedir. O Espírito Santo tem que ser pedido, tem que ser buscado, tem que ser batido, porque Ele é a presença de Deus em nós. Ele é o companheiro que faz a gente morder a língua quando a gente vai falar algo indevido. Ele é o Deus amoroso que toca a mente quando a gente está tendo pensamentos ruins, indevidos. Ele é o amigo leal e fiel que nos apresenta o Filho e nos apresenta o Pai. É Ele quem traz a revelação de quem é o Filho e o Pai. Meus queridos, minhas queridas, esse Espírito precisa ser cuidado, buscado, amado, porque a sua presença em nós nos enche dele, de tal maneira que para os nossos fica visível. É impossível um marido não ver, é impossível um filho não perceber, é impossível um parente não ser tocado, é impossível uma vendedora de rua, de loja, não virar e não dizer: o que você tem de diferente? Parece que você tem uma luz, parece que você tem uma presença. É impossível isto não acontecer quando o Espírito Santo de Deus, Ele é mantido dentro de nós, cheio. Onde esses vasos foram quebrados. Sabe por que Deus quebra um vaso? Para fazer um novo e maior. Sabe para quê? Para comportar mais. Quando Ele quebra, é porque Ele precisa de mais espaço para encher. Esse é um processo que dura a vida inteira, O Espírito Santo precisa ser transbordante dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Onde Ele entrou quando a igreja iniciou, o Espírito Santo transbordava. Quando o texto de Marcos diz que Jesus foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, o último versículo de Marcos, o versículo seguinte, vai dizer assim: que os irmãos saíram pregando o Senhor, e o Senhor cooperava com eles. Meus queridos, não era eles quem cooperavam com o Senhor, não era eles quem cooperavam com o Senhor, porque de Deus nós somos cooperadores. Era o Senhor que cooperava com eles. Por quê? Porque eles estavam cheios da presença dEle. Os irmãos estão entendendo? As irmãs estão compreendendo? E por que eu comecei com o texto de Provérbios? Porque o texto de Provérbios diz assim: a língua serena é árvore de vida. Minhas irmãs, deixa eu fazer uma pergunta simples para vocês. Na Bíblia, quem é árvore de vida? Vamos lá de novo. Na Bíblia, quem que é árvore de vida? Você não tem condições de levar a doce presença de Jesus, a santa presença de Jesus, a poderosa presença de Jesus, se não for por meio de uma língua serena. Porque a língua serena é árvore de vida. O Senhor plantou o Éden, colocou duas árvores, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para Adão: Adão, você come de todas as árvores,
Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus queridos, a árvore da vida era a própria pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se queremos Jesus em nós, e se queremos levar Jesus aos nossos, não tem alternativa. Não tem jeito. Ele vai ter que tocar na nossa língua. E com esse pano de fundo em mente, eu gostaria que vocês abrissem o texto que eu quero partilhar um pouco para vocês. Abram em Efésios, capítulo 4, começando com o versículo 25. O texto bíblico diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que não tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Até aqui. Esse texto é um sanduíche. Existem alguns textos na Bíblia que eles são colocados como sanduíches. Romanos 6, 7 e 8. O Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22 é Jesus na cruz. O Salmo 23 é o do bom pastor. O Salmo 24 é de Jesus como rei. Isso precisaria ser ensinado para os homens. Porque nós queremos ser reis, Salmo 24, sem sermos pastores, Salmo 23. E queremos ser pastores sem sermos homens que vão para a cruz, no Salmo 22. Então é um texto próprio para nós homens. Porém, quem está reunido são as meninas. Então é para as meninas que nós vamos estudar. Esse texto ele é um sanduíche, por quê? Porque o versículo-chave é o versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nos versículos anteriores, nós temos textos ligados a pecados. É uma lista de pecados. Nos textos posteriores, nós temos novamente uma lista de pecados. São textos ligados basicamente a pecados. E minhas irmãs, com exceção de um pecado, no versículo anterior, todos os textos estão ligados à língua. Todos os textos, versículos posteriores, estão ligados à língua. Só que eu preciso explicar algo sobre o versículo 30. O que significa a palavra entristecer? Literalmente, ela significa tornar triste, fazê-lo receoso. O Espírito Santo de Deus fica receoso. Uso ou não uso? Trabalho ou não trabalho? Revelo ou não revelo? O que ela vai fazer se eu revelar?
como que ela vai agir se eu abrir uma porção das Escrituras para ela e revelar algo no entendimento dela? Tornar alguém preocupado. Só que o que pesa não é isso. O que eu vou falar para vocês eu ouvi esse ano. Existe uma regra de interpretação das Escrituras, antiga, que a gente estuda. É uma regra que diz o seguinte: toda vez que uma palavra é usada pela primeira vez na Bíblia, aquela palavra, aquele sentido que foi usado aquela vez, é mantido ao longo de toda a Escritura. Vou dar para vocês um exemplo. A primeira vez que aparece a palavra amor na Bíblia, Gênesis 22:1. Abraão, dá-me